basezinha, essa aqui é a parte de cima. Lembrando que essa aqui é a parte de baixo, a gente tem que começar por essa parte, que nós temos que subir essa lateralzinha e arrematar, tá? É o mesmo passo a passo. Aqui eu já dei uma adiantadinha, que é para o vídeo não ficar muito extenso. O que eu fiz? Eu iniciei meu anel mágico com 6 pontos baixos, lembrando também, ó, eu tô trabalhando com fio duplo, tá? Fio amigurumi duplo. Isso aqui é a cor Off-White, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para vocês. Lembrando que eu já iniciei aqui o círculo mágico, 6 pontos baixos, primeira carreira. Na segunda carreira eu fiz ela toda de aumento, totalizei 12 pontos baixos. E aqui na terceira carreirinha eu já fiz um ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento por toda a volta. 6 repetições. Lembrando que nós estamos trabalhando com múltiplos de 6. Então tá, agora nós vamos dar início à quarta carreira. E esse círculo mágico aqui, ó, não deixe ele muito fechado, porque aqui nós vamos precisar passar... Aliás, você só não zera ele, você não zerando ele já dá pra passar de boa. Lembra essa parte aqui do ferrinho? Depois nós vamos ter que passar ela aqui no meio. Aqui eu já passei, o meu deu certo, tá? Então só se atentem a isso. A outra aqui, pode arrematar direitinho, pode deixar bem justo. Então tá. No caso, como essa daqui vai ser a tua tampa, então você pode deixar ela bem fechadinha. Só quando você for fazer a tua segunda base, a parte de cima, daí você pode deixar ela mais abertinha, tá ok? Qualquer dúvida, se ficou meio confusa, é só vocês perguntarem aqui nos comentários que eu tiro as dúvidas de vocês. Então, vamos para a quarta carreira. 2 pontos baixos. 1, 2 e 1 aumento. Vamos fazer eu já tenho um bloquinho, vou fazer por mais 5 vezes essa repetição de 2 pontos baixos e 1 aumento. Quando chegar aqui no meu marcadorzinho, eu teria 24 pontos baixos. Então, vou seguir fazendo daqui e você segue daí. 2 pontos baixos e 1 aumento. A carreira de número 5 serão 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e 1 aumento. Vamos fazer essa repetição por mais 5 vezes, que eu já tenho uma. Chegando no nosso marcador, nós teremos 30 pontos baixos, tá? Então, vou dar toda a minha volta, quando chegar aqui no marcador eu volto com vocês. A próxima carreira é a carreira de número 6, onde nós vamos fazer 4 pontos baixos e 1 aumento por toda a volta. Como ela é uma carreira de número par, nós vamos quebrar a sequência de aumentos. Nós vamos colocar os aumentos desencontrados. Fazendo assim, a nossa esfera vai ficar um redondo bem perfeitinho. Então, o que vai acontecer? Só quando é carreira par a gente faz essa sequência, tá? Então, aqui nós vamos colocar 2 pontos baixos e 1 aumento. Observe que faltaram 2 pontos baixos aqui para dar o primeiro bloquinho de 4 pontos baixos e um aumento. Esses pontos baixos que faltaram, nós vamos colocar no final da carreira, tá? Essa é a única diferença. Então, aqui nós vamos colocar 4 pontos baixos, agora a gente segue fazendo a carreira comum. Assim, vai ficar todos desencontrados os nossos aumentos. 1, 2, 3, 4 e 1 aumento. Então, vou fazer essa repetição aqui por mais, eu já tenho aqui 2 bloquinhos, vou fazer mais 4 vezes. Só lembrando de no final colocar 2 pontos baixos e não terminar ela com um aumento. Vou fazer aqui com vocês o final dessa carreirinha. Fiz aqui já 4 pontos baixos, daí vou fazer um aumento. E lembra aqueles 2 pontos baixos lá do começo que faltaram? A gente coloca aqui no finalzinho. Daí ficou assim. A nossa base, ela fica bem redondinha, bem perfeitinha. Sempre quando for carreira par, a gente faz essa sequência, tá? Então, agora na carreira seguinte, a carreira de número 7, são 5 pontos baixos, um aumento normal. O meu fio aqui tá repuxando. Então, aqui nós vamos fazer 1, 2,
3, 4, 5 e um aumento. Tenho o primeiro bloquinho, vou fazer mais 5, que aqui eu já tenho uma repetição, vou fazer mais 5 vezes. Quando chegar aqui no meu marcador, eu terei 36 pontos baixos, tá? Segue fazendo daí que eu vou seguir daqui. A carreira seguinte também é uma carreira par. São 6 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer só mais uma vez aqui com vocês, nós vamos quebrar a primeira sequência de aumentos, tá? Para a carreira de número 8, nós vamos fazer, ela é uma carreira par, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, só que nós vamos quebrar a primeira sequência. Então, nós vamos começar com 3 pontos, 1, 2, 3, já vamos colocar o aumento. O restante dos 3 pontos nós vamos colocar no final da carreira, tá? Então, assim, sempre quando for carreira par, a gente quebra a primeira sequência e daí segue dando continuidade, ó. Agora, nós vamos fazer 3 pontos, 6 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Então, vou seguir aqui a minha sequência de fazer 6 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Quando chegar aqui no final da carreira, eu terei 48 pontos baixos. E lembrando que nós vamos terminar com 3 pontos baixos, tá? Que é o começo do primeiro bloquinho que nós não colocamos os 3 pontos baixos, a gente coloca no final. Então, vou terminar aqui minha carreira. Essa é a carreira 8. 6 pontos baixos e aumento. A próxima é 7 pontos baixos e aumento. Daí, depois, 8 pontos baixos e aumento. Nós vamos fazer essa sequência de aumentos até chegar na carreira número 12, que vão ser 10 pontos baixos e um aumento, totalizando a carreira de número 10 com 72 pontos baixos. Então, para o vídeo não ficar muito repetitivo, tá? Eu vou já fazer os meus aqui, vocês fazem um de vocês aí. Quando chegar na última carreira com os 72 pontos baixos, eu volto com vocês. Sempre lembrando, quando for carreira par, de quebrar a primeira sequência, tá? Então, faz daí que eu termino o meu aqui e a gente já volta. Concluí assim, então, a minha base. Olha que redondo perfeito que ficou, pessoal. Fica bem bonitinho, bem redondinho. Então, a única diferença da parte de cima para essa aqui, que é a parte de baixo, que no caso agora, nós iríamos trabalhar pela alcinha de trás, tá? Nós iríamos repetir 2 carreiras de 72 pontos baixos, usando somente a carreirinha de trás, que é para fazer essa altura aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos colocar aqui a nossa base. Nós vamos precisar fechar ela. Ó, essa aqui vai ficar a parte de cima. Eu acho que, ó, eu vou fazer mais uma carreirinha, será? Vai precisar? Eu acho que vai precisar, que senão os fios vão ficar muito repuxados. Esse aqui é pro meu modelinho, tá? Lembrando que eu tô usando essa basezinha aqui de drywall. Mas se de repente você não tiver usando nenhuma estrutura, dá pra fechar de boa. Aqui de repente, ó, se você for fazer sem estrutura nenhuma, você faz as duas bases assim, ó. As duas bases iguaizinhas, daí depois só fecha. Conforme depois, quando nós formos fechar, você segue o mesmo passo a passo, daí não precisa fazer essa altura. Essa altura é só quando a gente tem uma base para pôr dentro, tá? Então, no meu caso aqui, como eu já tenho os 72 pontos baixos, eu não posso mais fazer carreiras de aumento. O que vai acontecer? Eu vou repetir. Lembra que eu falei que eu vou precisar de mais uma carreira para ele fechar direitinho aqui os pontos? No tamanho dos pontos, ó. Deixa eu colocar aqui de novo. Eu tirei e acabei que esqueci de comentar com vocês, ó. Essa aqui é a basezinha e essa tampinha, e essa vai ser a parte de cima, no caso a tampa da nossa base. Então, como eu não posso mais fazer carreiras de aumento, porque senão, ó, essa aqui eu terminei com 72 e essa aqui de baixo também tem 72. Então, o que vai acontecer? Eu vou repetir mais uma carreirinha, só fazendo carreira de repetição, ponto sobre ponto. Eu não vou aumentar na quantidade, eu só vou aumentar
no tamanho da peça. Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui, somente repetindo ponto sobre ponto, para eu ficar com 72 pontos também. Essa será a carreira de número 13. Então, vou seguir fazendo aqui os meus pontinhos e já volto aqui com vocês. Ó, concluí então aqui a minha basezinha, agora deu bom, ficou bem perfeitinha. Ó, bem redondinha. Se você ficou em dúvida sobre esses aumentos desencontrados nas carreiras par, eu tenho aqui no canal um vídeo que fala só a respeito disso, tá? Então, se você quiser, você pode descer lá procurar. Ele fala só sobre os aumentos desencontrados, ok? Então, agora nós vamos fazer a união das partes. Deixa eu soltar aqui, que eu já tinha começado a prender. Mas antes eu queria mostrar pra vocês aqui ela toda prontinha. Ó, então nós vamos começar a costurar, prendendo aqui, ó. Só que deixa eu ver se vocês vão conseguir entender, porque aqui o meu espaço tá tão limitado. Ó, concluímos aqui. Aqui já tá a parte de baixo, com a minha basezinha. Nós vamos no ponto seguinte, pegando somente as duas alcinhas de trás, ó. As alcinhas de trás do ponto. Daí você vai lá na base, aqui eu vou tirar ela, depois a gente coloca, antes de fechar. Daí nós vamos pegar as duas da frente. Vamos fazer um ponto baixíssimo. E subir duas correntinhas. É só um detalhezinho aqui no ponto, ó. Vamos no ponto seguinte, pegamos as duas correntinhas de trás e as duas da frente lá da tampa. A gente une elas com ponto baixíssimo e faz duas correntinhas, uma, duas. Então, nós vamos dar toda a volta fazendo isso, ó, pegando aqui da parte da frente as duas laçadinhas de trás e na parte de trás as duas laçadinhas da frente. Ponto baixíssimo e duas correntinhas. É só um detalhezinho aqui na bordinha para ela não ficar muito simples. Mas se você quiser deixar sem também, ó, não tem problema. Lembrando que não feche toda a tua circunferência, senão você não vai conseguir colocar a base, tá? E nós também não podemos fechar tudo, porque nós temos que colocar essa outra partezinha, tá? Então, antes de fechar ela, nós vamos fazer o seguinte, eu já coloquei minha cola quente ali para esquentar. Eu forrei aqui um pedaço de EVA para eu não sujar minha bancada. Peguei alguns pedacinhos de EVA também para me ajudar na hora de colar. Igual eu falei para vocês, eu não curto muito trabalhar com a cola quente, mas eu acho que aqui vai ser essencial. Então, forre lá a tua bancada para não ter problema. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nessa primeira lateralzinha, ó, a gente vai encher de cola quente. Pode colocar bastante. Daí a gente vai colocar o ferrinho assim, ó, desse jeito. Com o pezinho virado pra cima, daí a gente vem com o EVA pra ajudar na fixação. E segura ali um pouquinho, ó. Até daria pra você colocar já outra partezinha aqui, mas pra não ter perigo dela ficar tortinha, a gente faz desse jeito que fica bem melhor. Daí agora a gente passa cola quente aqui nessa outra base e une lá pra fechar a florzinha. E coloca bem bonitinho. E aperta bem apertadinho. Ó, ficou bem bonitinho, olha que lindeza. Daí, essa partezinha aqui, o que a gente vai fazer? A gente deixa ela assim, ó, tá vendo que o pezinho ficou virado pra cima, tá? É assim mesmo.
Esses dois EVAzinhos depois nós vamos usar para colar assim, ó, tá? Lá na nossa basezinha. Então, por enquanto, a gente vai continuar fechando aqui a basezinha. Eu só queria mostrar para vocês mesmo como é que eu colava isso, porque daqui a pouco a gente já vai colocar ela na nossa base, tá? Deixa ela reservadinha aí por enquanto. Vamos seguir fechando, então, aqui os nossos pontinhos por até mais ou menos a metade. Daí eu volto com vocês pra gente já tá montando a peça. Então, segue fazendo lá um ponto baixíssimo. Ó, sobe 2 correntinhas. Vai no ponto seguinte, pegando as 2 alcinhas de trás da parte da tampa, da parte de cima, né? E as 2 correntinhas da frente, da parte de trás. Laça e faz um ponto baixíssimo. Vamos fazer então essa repetição por mais algumas vezes. Eu já volto para fechar com vocês. Para estar fazendo a base aqui do nosso porta-celular, nós vamos fazer o seguinte. Eu já fiz aqui ela, tá? Eu utilizei 2 fios na agulha. Como eu não tenho um fio grosso e eu queria que ela ficasse mais firminha, né? Então, eu usei o fio off-white e o eucalipto. Eu usei os 2 fios na agulha. Ó, tem 2 fios aqui. Eu trabalhei com os 2, tá? E utilizei a agulha 3 ou 3,5, vai depender da tensão do teu ponto. Então, o que eu fiz? Eu iniciei aqui o círculo mágico, né? O anel mágico com 6 pontos na primeira carreirinha. Aliás, no círculo mágico. Daí aqui na primeira carreira, eu fiz ela na segunda carreira eu fiz 6 aumentos. Então, eu totalizei aqui segunda carreira com 12 pontos, tá? Daí depois eu fui seguindo fazendo um aumento, um ponto baixo, um aumento por toda a volta. 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta. E fui fazendo 3 pontos baixos, sempre aumentando 6 por carreirinha, tá? Eu aumentei até num total de 10 pontos baixos e um aumento, que é o tamanho da circunferência que eu precisava aqui para minha base. Lembra que a minha base ela tem 13 centímetros? 13? Deixa eu ver, nem lembro mais. 13,5. 13,5. Então, eu precisava que a minha base ficasse também com 13,5. Na verdade, a minha base ela ficou com 14, que ela passou um pouquinho, porque nós vamos ter que fazer a lateralzinha, mas não tem problema. Então, você vai fazendo, ou se você for fazer sem a base, tranquilo, não precisa, ó. Porque com esse fio grosso, ela já dá ela já sustenta melhor, ó. Ela fica mais grossinha. Então, o que nós vamos fazer? A gente subiu até a carreira de número 10, com 10 pontos baixos e um aumento. Sempre lembrando de quando for carreira par, dividir igual nós fizemos aqui na parte do girassol, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou fazer a parte branca junto com vocês. Eu só quero lembrar que vocês têm que começar pela parte de baixo, tá? Então, essa aqui é a parte de baixo, ó. Ela vai ficar assim. Daí, nós vamos colocar a nossa base aqui. Agora, nós vamos fazer a lateralzinha. Para daí, depois, com essa parte pronta, daí a gente consegue dar início na parte que vai por cima. Porque por causa do fio, que aqui a gente vai arrematar e a outra a gente vai dar sequência para unir as duas partes. Então, eu terminei aqui, ó, na carreira de número 10, com 10 pontos baixos e um aumento. Na carreira 11, nós vamos trabalhar somente pegando as alcinhas de trás. Nós vamos trabalhar o ponto FLO, que é aqui, ó. Nós vamos pegar somente as alcinhas de trás. Lembrando que você tá trabalhando com os 2 fios, então tem que pegar os 2 fios, ó, e fazer ponto baixo. É ponto sobre ponto, somente na alcinha de trás. A de baixo você não vai trabalhar. Ó, e segue fazendo pontinhos baixos. Nós vamos fazer isso por toda a volta. Nós vamos subir 2 carreirinhas fazendo isto. Que nós queremos agora, ó. Nós vamos dar altura para nossa peça. Então, essa parte aqui vai ficar para baixo. E, ó, essa aqui vai ser a altura. Então, nós vamos subir 2 carreirinhas deste jeito, tá? Terminei aqui a minha primeira volta. A segunda volta você faz normalmente pegando as 2 alcinhas do ponto. Ó, vou fazer mais uma carreira. Agora pegando as 2 alcinhas do ponto. Normalmente, tá? Vou repetir aqui então os meus
72 pontos baixos. Só cuidado, ó, como você tá trabalhando com 2 fios na agulha, de repente um pode escapar e você não perceber, então sempre se atente a isso, tá? Vai, se quiser ir mais devagar também para não ter perigo, e vai fazendo, ó, pontinho sobre ponto, agora pegando ponto cheio, pegando as 2 alcinhas do ponto da carreira anterior, tá? Ó como é que tá ficando. Esse aqui foi a primeira carreirinha, ó, sobrou esse pontinho aqui para fora, nós já estamos aqui na segunda carreira, nós vamos dar altura para nossa base. Dependendo aí da base que você usar, se quiser dar mais altura, pode dar, tá? Aqui pro meu eu vou ver se vai ficar bom com 2, senão eu vou fazer mais uma também. Mas daí eu mostro pra vocês. Ó, pra mim a basezinha deu certinho as 2 carreirinhas. Ó, ficou bem legal. Que daí depois eu vou vir com a parte por cima pra nós prendermos aqui na beiradinha. Então aqui nós já podemos arrematar. Vamos puxar essa sobra de fio aqui, as duas bandinhas, cortar. Opa, deu um bololô aqui na minha. Daí agora nós vamos pegar essas 2 pontinhas aqui e fazer aquele ponto fake. Vamos passá-las na agulha. Lembrando que você tem que passar as 2 pontinhas, tá? Dá uma apertadinha aqui na ponta dela e passa na agulha. Nós vamos simular um ponto falso, ponto fake. Ó, aqui tá saindo o nosso fio. Então, esse aqui seria o próximo ponto que nós iríamos trabalhar. Esse aqui seria o primeiro ponto da carreira. Nós vamos pular ele e vamos para o seguinte. A nossa agulha tá vindo aqui, ó, de fora para dentro da peça. Puxa um pouquinho, para que ele fique mais ou menos do tamanho dos outros pontos. Daí agora a gente vem com esse fio aqui para frente, prende com o dedão. Você vai lá naquele último ponto que você trabalhou, passa por dentro das 2 argolinhas e já pega aqui, ó, esse pontinho aqui atrás. Tá dando para entender? Ó. Passa por dentro das 2 fios que você trabalhou, já tem umas 2 argolinhas ali atrás, ó, já passa nela para ficar bem firminha. E puxa. Daí agora você ajusta o ponto para que ele fique mais ou menos do tamanho dos outros pontos. Ficando mais ou menos do mesmo tamanho, você pode esconder ele lá para baixo. Daí só vai passando, ó, debaixo dessas traminhas aqui atrás. Vai escondendo. Daí já pode dar uns nozinhos aqui, ó. Pega somente um, abraça um outro pontinho, para não ter perigo que ele solte de deixar os 2 juntos. Mas esse aqui não solta não, ele fica bem preso. Só para garantir mesmo, tá? Vamos passar aqui de novo na agulha e vamos caminhar, ó, somente mais um pontinho. Agora sim. Agora dá um nozinho. Aqui, se quiser pôr um pinguinho de tinta aqui dentro, um pinguinho de cola, ó, você deu uma laçadinha. Opa, foi muita cola. Daqui dá mais um nozinho. Daí pode cortar. Essa sobra aqui não é interessante que fique por causa da basezinha, né? Daí vamos fazer a mesma coisa aqui aqui no início. Nós vamos passar somente um fio debaixo de uma laçadinha, o outro daí não precisa. Ó, passa somente um, dá uma laçadinha, dá um nozinho, põe um pinguinho de cola, um pinguinho e dá mais um nozinho. Eu vou até 2, se você quiser. Daí pode cortar. Então, é isso. Lembrando que essa daqui é a parte
A gente tem que começar pelo fundo, tá? Agora eu vou explicar direitinho pra vocês como é que faz essa parte aqui. Então, já terminei aqui, ó, já fechei uma boa parte. Não vou fechar mais pra não dificultar agora na hora de montar a peça. Então, vamos lá, agora vai ser a hora da verdade. Nós vamos pegar aqui a nossa florzinha, tá? Ó. E vamos colocar bem aqui no centrinho. Você pode forçar um pouquinho. Ó, passou ela. Agora, nós vamos colar essa florzinha bem aqui. Nós vamos colocar cola quente aqui por dentro. Só que nós temos que colocar de uma maneira que ela fique bem firminha. Então, a cola quente tem que estar bem quente. Vamos colocar cola aqui, então. Vou colocar primeiro aqui, ó, na base dela, bem lá embaixo. Acho que a minha cola não tá bem quente ainda. Coloquei só um pouquinho, só pra firmar ela. Ou, de repente, você pode firmar ela com fita. Vamos ver se a nossa florzinha vai parar aqui. E o que vai dar sustentá-la também vai ser as folhinhas do lado, tá? Então, não se preocupe. Vamos colocar aqui mais cola. Na lateralzinha. Conforme você vai colocando, você vai... Aliás, acho que eu vou colocar... Lembra desse viazinho aqui que a gente recortou? Só que acho que esse aqui tá muito grande. De repente, colocar pedacinhos de EVA para ela ficar mais firme. Ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, mas eu vou fazer o possível aqui para dar certo, tá? Ó, então vamos colocar aqui, ó, que dela já vai ficar mais presinha. Vamos passar a cola aqui. Eu não curto muito mexer com essa cola. Vou com essa cola aqui mesmo, ó. Só que essa aqui demora um pouquinho mais pra secar. Então, essa aqui não precisa pôr muito. Essa aqui é a cola de contato. Ó, a gente passou, põe bem no pezinho dela e aperta. Aqui tem que ficar segurando um pouquinho pra ela fixar bem. Eu acho que a minha cola não tá bem quente, por isso que ela não tá saindo. Vamos ver agora se já saiu. Tá meio entupida essa minha pistolinha de cola quente aqui. Ela é bem antiguinha, ela nem funciona direito, coitada. Que às vezes é por isso. Agora já saiu mais. Então, vamos colocar aqui mais uma pra firmar bem. A vantagem dela é que ela seca super rapidinho. Ó, coloquei 2 basezinhas. Pode ver, ó. Fica bem imperceptível aqui, ó. Nem parece que o ferrinho tá aqui por baixo. E até que ele ficou bem firminho. Vamos pôr mais um pedacinho de EVA. Esse aqui foi bastante cola. Vou pôr bem lá no pezinho dela de novo. Se não quiser, não precisa pôr, tá, pessoal? Esse aqui eu achei que ele fica mais firminho. O ideal seria se desse pra mexer com a cola quente no momento só. Mas, tipo, igual agora, ó. Eu não vou colocar as folhas agora, porque ainda tenho que terminar de fechar a minha base, né? Então, o que acontece? Vou ter que tirar da tomada de novo. Daí, depois, eu vou ajeitar aqui, ó. Mas esses aqui são todos os acabamentos, então dá pra fazer no final. Mas olha que legal que ficou. Já tá pegando carinha a nossa basezinha. Então, agora eu vou terminar de fechar aqui a base. Por enquanto, esse aqui é só.
Eu vou terminar de fechar a base e já volto com vocês. Ó, agora vai ficar um pouquinho mais difícil, mas continua fazendo ó. Pega as duas alcinhas da frente, as duas alcinhas de trás e as duas alcinhas da frente e da parte de trás. E segue fazendo ponto baixíssimos. Duas correntinhas, volta. Ó, e cuidado para não pular nenhum ponto, tá? Senão depois você vai ter que desmanchar, porque vai sobrar ponto ou vai faltar ponto. Então, você tem que pegar no mesmo pontinho da parte de cima, equivalente com o da parte de baixo. E vai seguindo fazendo, ó. Duas correntinhas, volta, vai, prende com um ponto baixíssimo, sobe duas correntinhas. Vamos fazer isso aqui por toda a nossa volta. Terminei aqui meu último ponto. Vou dar uma alongada aqui no fio, para sobrar fio para eu arrematar. A gente corta e pode fazer um arremate comum, tá? Puxa esses dois fiozinhos lá para trás, ou pode fazer aquele ponto falso aqui na frente. Lembrando que tem que passar as duas alcinhas no fio. Então, vou pegar uma agulhinha um pouquinho mais grossa, que daí consegue passar eles tudo de uma vez. Eu vou fazer aquele ponto fake. Então, pulo aqui a próxima correntinha, vou na seguinte. Passo meu fio lá pra trás, igual nós fizemos anteriormente. Volto aqui no meu último ponto trabalhado. Agora é só esconder esse fio lá pra trás. Como são dois ladinhos, eu vou tirar um da agulha. Deixa eu vou passar o outro aqui, ó. Por cima. É só dar um pontinho aqui. Daí pode esconder essa outra pontinha lá pra trás. Aí. Daí aqui pode cortar. E aqui pode cortar. Prontinho, ó. Eu quero que essa minha... Lembra aquela parte do ferrinho? A parte do ferro tá aqui pra trás. Então, você determina aí qual que você quer a frente e qual que você quer que seja a tua atrás. Então, a parte do ferro eu quero que fique pra trás. Ele ficou um pouquinho elevadinho ali. Mas olha só, gente, olha os detalhes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, porque é muito claro. Mas, ó... Essa beiradinha aqui ficou muito linda. Aqui embaixo também, esse fio mescladinho deu um charminho todo especial para nossa peça. Então, é isso. Se você quiser, de repente, tá colocando a parte da flor antes de começar a fechar a base aqui em cima, daí você pode colocar bastante reforço aqui por trás, com o EVA, né? Para não ter perigo mesmo que ele se mova. Então, vamos continuar aqui. Ó, então a nossa peça tá ficando assim. Só que o ângulo não vai favorecer muito, né? Mas, ó, tá desse jeito, tá? Então, agora, o que que falta? Só falta colocar as folhinhas e tá pronta a nossa peça. Não se esqueça de colocar um pinguinho de cola bem aqui no pezinho do caule. Só não põe muita cola pra não ficar muito feio o acabamento, tá? Então, coloca só um pouquinho. Daí, ó, puxa ele lá pra baixo, segura um pouquinho, né? Só pra ela fixar. Agora, nós vamos colar as folhinhas. Ó, vou colar assim mesmo, mas dá pra vocês terem uma noção. Eu vou passar cola aqui na lateral do caule e aqui embaixo. Ó, vou passar aqui no caule. Só que a minha cola hoje tá daquele jeito, né? Então, paciência com a coleguinha. É que eu acabei de trocar o refil. E esse refil novo ainda não encaixou ali no buraquinho, certo? Então, tem que dar umas... Ó, agora a gente passa cola aqui na lateral e cola aqui embaixo na base. Se faltar, ó,
A gente põe aqui e dá uma seguradinha só para ele fixar. Se você quiser costurar, na hora de finalizar a folha, você não arremata o fio. Deixa uma sobrinha do fio, daí você consegue costurar, tá? Mas eu acho que não tem necessidade. Se fosse uma peça infantil, as peças infantis eu não costumo colar, são todas costuradas. Agora, como esse aqui é mais decorativo, né? Então não tem problema usar cola. Ó, aí põe as folhinhas. Cola lá embaixo. Dá uma ajeitadinha aqui, vai ficar bem bonitinha. Gente, que coisinha mais linda. Uma peça bem rapidinha, bem facinho de estar fazendo, não tem segredo. E olha só que resultado maravilhoso que tá. Nossa, amei. De repente, só uma dica. Você que ainda não fez, que tá só assistindo o vídeo aí, se quiser fazer um pouquinho mais baixo aqui o caulezinho da flor, eu acho que ele ficaria melhor. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha que lindeza, vocês não têm noção de como ficou bonita essa peça. Serve tanto para decorar, mas eu fiz ela para guardar o celular mesmo. Fiz ela como um porta-celular. Daqui que vai acontecer? A gente pega um celularzinho lá, que assistiu um vídeo. Olha que demais. Coloca aqui, daí tá pronto o teu porta-celular. Se tivesse feito um pouquinho mais baixo, eu acho que o próximo que eu fizer, eu vou fazer um pouquinho mais baixo, ó. E é assim que ficou nessa peça. Muito bonitinha, né? Esse foi o resultado, então, do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha que legal. Você pode usar tanto assim para porta-celular, né? Para estar presenteando. Ou assim mesmo, olha que peça linda de decoração que você pode ter na tua casa, no seu ateliê, né? No teu escritório. É uma excelente peça também para você estar presenteando. Olha que linda que ficou. Ficou muito bonita. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, não esqueça de comentar, compartilhar, deixa o seu like. Eu respondo todo mundo que pergunta. E me segue lá no Instagram também, lá eu sempre tô postando bastante novidade, bastante coisa legal. Tá ok? E eu quero ver se eu consigo fazer uma agora pro Dia dos Namorados, de repente com alguns corações. E você pode estar incrementando também, se quiser tá pondo mais florzinhas, mais folhas, fica a teu critério, tá? Eu entrei com a ideia, mas você pode adaptar ela conforme o teu gosto. E agora imagine para estar presenteando o amor no Dia dos Namorados, com certeza ele vai adorar, né? Uma peça muito bonita, muito interessante para você estar presenteando. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!